excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar. Mais uma vez, como de praxe, eu te peço licença para entrar na sua casa, fazer parte dessa sua tarde. Afinal de contas, nessa próxima uma hora, a gente vai passar juntos para descobrir um pouco mais a respeito de um assunto que com certeza é importante, tanto para mim, quanto para você, quanto para a saúde de quem a gente ama, não é verdade? Hoje a gente vai embarcar, gente, no Agosto Verde, para falar sobre a importância dos cuidados na primeira infância, esse período que ele é tão importante, os primeiros 6 anos de vida, onde o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social está acontecendo. De que forma que a gente, eu, você que está me assistindo, como familiares, como, vamos dizer, sociedade, podemos ajudar as nossas crianças a se desenvolverem? Qual é o estímulo que a gente deve fazer, qual o cuidado que a gente deve ter e a importância, é claro, do afeto na medida certa. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site, o caminho você já sabe. Entra lá, www.hittv.com.br, aproveita e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Te convido, é claro, a você fazer parte desta consulta, ela foi marcada com todo carinho para você, então encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando, caso você não queira se expor, fique à vontade. Basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado, combinado? Temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Qual que é o perfil? @consultaodoutor.hittv. Diretor João Capellini, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá, na sua opinião, qual o aspecto mais crítico da primeira infância que precisa de atenção? Primeira alternativa, falta de acesso à saúde básica e nutrição. Ausência de educação infantil de qualidade. Ou a terceira opção, violência, negligência e falta de proteção. Entra lá, clica na alternativa que estamos, é claro, aguardando pela sua participação. Então, para dar início aqui ao nosso bate-papo, deixa eu te apresentar um pouco as nossas convidadas de hoje na tela. Paula Furtado, psicopedagoga e arteterapeuta, começou a dar aulas aos 16 anos, impulsionada pela paixão pela infância. Especializou-se em psicopedagogia e arteterapia, integrando o cuidado emocional da criança, a força da arte e da escuta sensível. Seu trabalho une literatura, arte e educação, com mais de 100 livros publicados. Olha que bacana, gente! Defende uma aprendizagem mais humana e afetuosa, em contraste com a pressa do mundo adulto. A gente sabe como que é essa pressa e a falta de tempo na infância. E agora a gente vai conhecer sobre a Sara Maestro, psicóloga e psicopedagoga infantil. Tem como principal motivação o cuidado com o outro e o desejo de compreender o comportamento humano, com um olhar especial para o desenvolvimento infantil. Seu diferencial está na atuação especializada em avaliação e intervenção neuropsicológica infantil, buscando promover melhorias significativas na qualidade de vida das crianças e também de suas famílias. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês duas. Sejam bem-vindas ao Consulta ao Doutor. Obrigada, Dani. Prazer estar aqui. Prazer extremamente nosso. Eu já queria começar, gente, tentando entender o que faz dos primeiros 6 anos de vida um período tão sensível e determinante para o desenvolvimento de um indivíduo. Começando pela Sara. Claro. Obrigada pelo convite, primeiro, né? Uma honra estar aqui com você, Dani, partilhar com a Paula aí. Eu acredito que essa faixa etária é a que a gente tem de maior potencial da criança, né? Do aprendizado dela. Então, de 0 a 6 anos é quando o nosso cérebro está em maior potencial de aprendizagem. Ali a gente vai aprender a falar, né? A andar, a imitar o comportamento social. Então, desenvolver o afeto e as habilidades da criança nesse período é garantia de que a gente vai ter ali uma infância, uma adolescência, uma vida adulta muito mais saudável. É como se a gente tivesse ali, não é, Paulo, um ser humano zeradinho. Exatamente. E pronto para receber todo conhecimento, disposto, inclusive. Conta um pouco mais pra gente. É a base de tudo, né? A infância. E como a Sara falou, é a fase de maior desenvolvimento, né? Do cérebro e do comportamento em si, né?
adquirido. Então, quando a criança se sente amada, se sente estimulada, motivada, né, bem nutrida também, isso é importante. Não adianta a gente tá falando de um meio até que a gente trabalha que fica mais o foco, né, do cuidado mesmo, mas a gente sabe que as necessidades básicas também não são atendidas, né? Então, muita criança trabalha, então não tem o direito do brincar, que é a maior forma de aprendizagem delas. Então, é complicado. É a fase que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito olhar sensível, porque a presença vai fazer toda a diferença no desenvolvimento das crianças. Olha só que bacana, gente, o direito do brincar, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Queria entender sobre a plasticidade cerebral nessa fase da vida. Explica um pouco melhor pra gente. Nessa época, né, da criança ali nos primeiros 6 anos de vida, ela precisa estar, foi o que você falou, um cérebro zeradinho, então ela precisa estar à disposição para esse mundo, né? Essas conexões neurais, esses caminhos cerebrais, é baseado em tudo que ela está recebendo de informação, de interferência do ambiente. E a partir disso a gente constrói a estrutura cerebral. Então, por isso que a neuroplasticidade nesse momento, no processo de aprendizagem, é o quanto ela recebe de conteúdo, de informação de qualidade. Aí ela forma um cérebro robusto aí para dar conta de novos aprendizados, de novas vivências, né? É a base de tudo, como a gente está dizendo. Quais são os principais marcos do desenvolvimento que fazem parte dessa trajetória da criança até os 6 anos de idade, que pais e educadores precisam estar atentos? Olha, eu acho assim, a forma de aprendizagem da criança é o brincar, né? Então, através da brincadeira, a gente vai desenvolver a linguagem, a coordenação motora, a interação, as habilidades socioemocionais, né, que são muito importantes, né? Eu esperar a vez, eu ter paciência, eu respeitar o outro, né? Eu saber que, porque nessa fase a criança é egocêntrica, né? Então ela acha que ela é o centro do universo. Então ali, através dos nossos exemplos e da fala e da mediação dos pais, professores, educadores, que ela vai aprender que existem outras pessoas no mundo e que ela tem que dividir esse mundo com eles, né? Então, através do brincar, elas desenvolvem essa coisa da linguagem, a coordenação. Então, tudo, a forma do aprender é a brincadeira. Por isso que quando a criança é privada do brincar, ela está deixando a maior forma, né? E a mais tranquila, a mais prazerosa e a de maior conexão com a aprendizagem, que é a brincadeira. Existe uma forma de estimular, Sara, sem pressionar? A brincadeira, acredito que seja um caminho bastante estimulante. Mas existem outras? Existe, né? A gente manter o contato ali com a criança, olho no olho, entrar no universo da criança. A gente tem que tomar muito cuidado nessa estimulação para não sobrecarregar a criança, né? Então, sabe aquele brincar só com função? Ai, que cor é essa? O que é isso? Que letrinha é essa? Isso tem uma sobrecarga muito grande para a criança. Então, o brincar, ele pode ser feito de várias formas. A estimulação pode ocorrer ali através do brincar, de livros, de conversas, né? A gente pode usar um desenho, né? Uma pintura para conversar sobre temas com a criança e, ao mesmo tempo, manter a estimulação. Mas, para que isso seja eficiente e saudável, é o olho no olho, né? É poder falar com calma com a criança, usar o vocabulário da criança é muito importante também. Olha que interessante. É o exemplo, né? Então, perfeito isso, porque assim, as pessoas ficam muito querendo estimular a criança, muito. Ai, meu filho tem que falar super correto. Ele tem que andar com X tempo, ele precisa falar com X tempo. E aí fica uma pressão na mãe, no pai e principalmente na criança. E quando a criança aprende assim, sem perceber, né? Então, ao invés de eu ficar, ai, que letrinha é essa, que cor é essa? Ai, pega lá o azul para mamãe. Ah, vamos lá, vamos brincar. Quantos, sabe, no dia a dia, pega 3 biscoitinhos para mim. Então, a aprendizagem, para ser prazerosa, ele não tem que perceber que ele está sendo
testado, avaliado, né? É uma coisa comum que vai acontecendo no dia a dia. E o exemplo é muito importante, né? Então, se eu falo corretamente, a criança vai imitar a maneira como eu falo. É lógico que muitas vezes ele também vai testar, porque o português é cheio de regras e variações, então muitas vezes ele vai imitar e usar uma regra para outras. Mas através do exemplo, o modelo, tanto na maneira como eu trato o outro, né, as habilidades socioemocionais, tudo isso a criança está aprendendo. Ela não é uma coisa que só naquele momento que eu vou lá e me direciono para ela, mas ela está vendo as atitudes, os valores e o próprio aprendizado, a linguagem, né, em tudo isso. E pode fazer de uma maneira lúdica, como falou, contar histórias, cantar com a criança, né? O movimento é linguagem, o movimento é aprendizagem. Então, utilizar esses recursos mais lúdicos, mais prazerosos para ela se desenvolver. E agora eu vou trazer um tema aqui para o nosso bate-papo, porque a gente, enquanto adultos, acredito que não seja só uma dificuldade minha. A gente tem muita dificuldade de lembrar os momentos iniciais da nossa vida, né? Esse período, então, lembrar de memórias, de situações que a gente passou nesses 6 primeiros anos de vida é praticamente impossível, pelo menos para mim. Mas, qual é a importância dessas lembranças, das experiências vividas nesses primeiros 6 anos de vida para a construção do ser humano e de que forma que isso fica de algum jeito na nossa lembrança? Esse cérebro está muito preocupado em ser funcional, né? Em aprender necessidade básica para se tornar funcional e criar a sua estrutura. Então, quando ele aprende a falar, a busca dele, né, as conexões que ele faz, é para que ele possa se comunicar, expressar os seus desejos, demonstrar as suas frustrações. Só que ele só consegue aprender isso se ele estiver saudável. Então, essas memórias, essas trocas, elas são importantes para construir esse indivíduo. Muito mais do que para a gente lembrar um detalhe específico dessa faixa etária, de uma vivência dessa faixa etária, é para que o nosso corpo, a gente como indivíduo, consiga ter uma memória de como funcionar em determinadas situações. Assim como andar de bicicleta, né? Que no começo a gente fica com aquele frio na barriga, super ansioso, e depois o nosso corpo tem uma memória automática do funcionamento da bicicleta. Essa estimulação da infância, esse tratar com carinho é para que essa criança aprenda como é ser amada, como é ser respeitada, né? Como ela pode expressar os sentimentos e como ela pode aprender para que lá depois, quando estiver na escola, ela entenda que a aprendizagem vem através de estímulos saudáveis, né? De pessoas que conversam com contato no olho, com troca de afeto e não algo impositivo. Então, vira mais uma memória do nosso corpo do que nossa mesmo, porque ele precisa dar conta de muita coisa, né? E essa questão do elaborar emoções é muito subjetiva, não é? E como que a gente consegue ajudar essas crianças a formarem, né, todo esse sentimento dentro de si e a lidarem com essas emoções também? Seja na agressividade, seja numa emoção boa também. Sim. Primeiro é nomear, né? Aprender a nomear. Eu uso muito a literatura para isso, né? Então, às vezes, os meus livros eu comecei a escrever por conta disso. Eu escrevia Conta um pouco mais disso pra gente. Eu comecei a fazer muito histórias terapêuticas. Então, vinha uma criança com medo, um medo específico. Aí eu fazia historinha para ela, né? Então, eu contava a história de um leão que tinha medo, não sei o quê. E aí depois essas histórias que foram publicadas e foram sendo transformadas em livros. E aí eu comecei a ver, porque às vezes vinha criança que tinha muita raiva, né? E que explodia com facilidade. Aí eu ia lá, escrevia um livro para essa criança, escrevia uma história, depois que virava livro. E quando você mostra o personagem tendo o mesmo tipo de reação dele, a conexão é imediata. É uma identificação. Então ele falava, a criança que eu fiz tem um livro que chama Cuidado para Não Explodir. Eu fiz para uma criança hiperativa, que ela batia em todo mundo lá na escola, e xingava, e chutava. Ela tinha 5 anos.
E aí eu fiz esse livro, que era um porco-espinho, que toda vez que ele ficava bravo, ele jogava espinho para tudo que era lado. E aí, na hora que eu contava para ele prestava uma atenção, aí ele falava na hora, eu sou assim também, sabia que eu também faço isso. E aí, mais tarde, toda vez que ele aprontava na escola, ele já chegava no consultório gritando assim, Paula, conta a história do Dinho. Ele já entrava para ele se trabalhar. E quando esse livro foi publicado, eu cheguei para ele e falei assim, nossa, você sabia que aquela história que eu te contava agora foi publicada? Ele falou assim, o meu livro, a minha história? Eu olhei para a cara dele e falei, era a sua história? Ele falou, claro, você escreveu a história da minha vida. Ele sabia. Quer dizer, ele sabia. E aí tinha uma hora no livro que o personagem ia na arte-terapia, né? Uma pessoa que contava história, que fazia arte, e o personagem da arte-terapeuta era uma girafa. Aí quando ele abriu, ele falou assim, olha você aqui de girafa, que engraçado. Que fofura. Quer dizer... E aí, o legal é isso, é não tentar mascarar o sentimento da criança, né? Chegar e falar assim, olha, eu sei que você está com raiva, eu entendo a sua raiva, mas como é que você pode lidar diferente com essa situação? E é tão bacana saber que existe essa condução, porque muitas pessoas, ao terem contato com uma criança como essa, agressiva, hiperativa, pensam, o pai e a mãe que estão educando errado. Exato. O primeiro pensamento é esse, até um julgamento. E o caminho é outro. É validar aquilo, eu não vou dar o meu aval, você tá certo, você vai bater porque você tá com raiva. Mas eu vou validar aquilo que ele tá sentindo. Eu sei que você tá triste, eu sei que você tá com raiva. E ele entendeu, porque às vezes a criança age de uma maneira diferente. Ela tá triste, mas ela vai lá e bate em todo mundo. Ela age como se estivesse com raiva. Mas a origem do sentimento dela é a tristeza, muitas vezes. Então, quando a gente ajuda a criança a nomear e a entender o que ela está sentindo, é o único jeito dela conseguir transformar essa emoção. A gente precisa naturalizar, né, o sentimento, porque afinal todos nós sentimos. E a forma... E já é difícil a gente identificar na gente, já adulto, imagina. Muito difícil, Dani. Acho que a literatura infantil, ela é de um valor, assim, imensurável pra gente, porque ela traz esse lúdico, né, pro adulto. Então, às vezes eu me deparo lendo um livro infantil para criança, assim, e eu falo, cara, é isso. É sobre mim. É assim que a gente sente o medo, é exatamente assim. Então, é uma forma muito rica de levar para o concreto da criança esse sentimento e formas de resolver os conflitos, os problemas, as emoções, né, enfim, muito lindo. Vamos então, gente, trazer o público para o nosso bate-papo. Temos relatos ou perguntinhas da nossa audiência na tela. Então vamos lá, primeira participação da Maria Ana, aqui de São Paulo, capital. Antes de mais nada, Maria, seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Boa tarde para você também. Meu neto tem a mania de morder as pessoas. Como mostrar a ele que isso é errado? Antigamente a forma de educar era diferente, eu queria aprender outras formas. Como que a gente consegue ajudar, orientar a Maria? E isso que ela traz aqui pra gente sobre a forma anterior de educar é muito fato, não é? Antes as coisas acho que eram mais tratadas com impaciência, não é verdade? Muito, que difícil, né? A gente precisa desconstruir todo um processo de cuidado, de educação ali, na hora de orientar essas famílias, justamente formas novas, né? Que não estão relacionadas à permissividade. Entrou um momento aí, uma onda de vamos só aceitar, a criança é assim mesmo, e a gente precisou equilibrar. Vamos deixar ela ser quem ela precisa ser, soltar o que ela precisa soltar. Exato, aí a gente chegou no momento de tentar equilibrar com esses pais, né, com esses educadores, a forma certa de intervir nesses cuidados. Mas pensando no que a Maria trouxe ali, existe uma faixa etária em que essas crianças estão tentando demonstrar essa irritabilidade, eu não sei se ele já passou disso, se é uma criança verbal ou não, claro, mas a criança tem formas de demonstrar do que ela não gosta, o que está irritando ela, o que está incomodando, e é um comportamento externalizante, então que a gente leva para fora, né, que vai de encontro com o outro. E
o jeito seria sentar com essa criança, tentar entender o que está gerando essa emoção, para que a gente possa intervir na causa desse sentimento e ensinar outras formas de demonstrar a raiva. Porque, como a Paula estava falando do porco-espinho, da outra criança, é comum que muita gente tente interromper o ciclo da raiva da criança. Então, você não pode fazer isso, você não pode ficar com raiva, você não pode bater no coleguinha. E a forma de intervir seria dar outras ferramentas para que essa criança pudesse demonstrar a raiva dela, a irritabilidade dela, o descontentamento dela, que muitas vezes pode ser se afastando da situação que está causando aquele desconforto, pode ser contestando, pode ser fazendo um desenho do que aquilo representa para ela. Não, e até muitas vezes quando a gente conversa, a gente vai descobrindo a causa, né? E que outra maneira você poderia ter demonstrado para o amiguinho que você não queria emprestar o brinquedo? Sim. Ou como você podia trocar, que seria interessante. Essa coisa do desenho, a arte, é muito bacana. Então, assim, nas escolas, agora entrou a BNCC, né, que é a Base Nacional, que é obrigatório trabalhar as habilidades socioemocionais. Aí está uma chance muito grande do professor trazer esse tipo de literatura, de atividade, brincadeiras que depois coloca na roda para todo mundo falar, né? E o que te deixa com raiva? E como é que você age quando você está com raiva? Eu bato no outro. Isso está correto, né? Será que não teria uma outra forma? Joga para outras crianças conversarem e chegarem num acordo. E eles dão respostas incríveis. Eles têm a resposta certa, eles sabem, mas... É uma forma, de fato, de acessar, uma forma de dialogar, inclusive. Maria, gostaria demais de agradecer sua participação, por você trazer aqui o relato do seu netinho, que com certeza trouxe muitos insights aí para quem está nos assistindo, enriqueceu demais o nosso bate-papo. E quando a gente fala, pessoal, sobre os cuidados na primeira infância, o acompanhamento pediátrico tem uma importância enorme, porque é esse profissional que vai avaliar, que vai acompanhar o crescimento da sua criança e, inclusive, direcionar papais e mamães naquilo que eles precisam, trazer dicas importantes, porque por mais que não seja a primeira vez que você esteja fazendo esse caminho, ele é único. Por mais que você esteja, sei lá, no seu segundo, terceiro filho, as descobertas ainda são extremamente válidas e as dificuldades são enormes, não é verdade? Então a gente vai acompanhar agora, pessoal, a fala da doutora Renata Castro, que é pediatra e neonatologista, que vai trazer para a gente um pouco mais de informação a respeito desse processo. Os primeiros 6 anos de vida, eles são decisivos para a saúde, o comportamento e o aprendizado de uma criança ao longo aí de toda a vida. Os primeiros anos, de vida de uma criança são uma janela de oportunidade única para o desenvolvimento infantil. É nesse período que o cérebro se desenvolve mais rapidamente e as bases para a saúde futura são estabelecidas. Os vínculos afetivos mais profundos são construídos e é justamente por isso que o acompanhamento com o pediatra nesse período é essencial. Desde o nascimento, o pediatra acompanha o crescimento e o desenvolvimento físico, motor, emocional, cognitivo dessa criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que as consultas de puericultura, aquelas que acompanham ali o dia a dia e o desenvolvimento dessa criança, sejam regulares, especialmente nos primeiros 2 anos de vida, quando ocorrem mudanças rápidas e marcantes aí nesse bebê. Além disso, muitas condições que impactam a vida adulta, como obesidade, transtornos do neurodesenvolvimento, dificuldade de linguagem, problemas de comportamento, já podem ser identificadas precocemente nessas consultas de puericultura, permitindo que a gente tenha intervenções mais eficazes e, com isso, resultados mais positivos. Os estímulos nos primeiros anos de vida, eles moldam a arquitetura cerebral da criança. Então, nessa fase, cada experiência, cada cuidado, cada interação ali com os pais, com os cuidadores e com outras crianças tem um impacto direto e duradouro para a vida. O pediatra, ele orienta ali sobre alimentação saudável, sobre o sono, prevenção de acidentes, vacinação, higiene e muito mais,
E esses cuidados, eles reduzem os riscos, evitam doenças e vão construindo uma base sólida para uma vida mais saudável como um todo. E mais do que cuidar da criança, o pediatra também cuida da família. Então, ele escuta, acolhe, tira dúvidas, orienta sobre o comportamento, limites, até as birras, escola e a rotina, né, dessa criança, nessa casa, nessa família. Sempre com empatia e, muito importante, base científica. Muitos sinais precoces ali de dificuldades no desenvolvimento, como atraso de linguagem, alterações no sono, seletividade alimentar ou até mesmo sinais do transtorno do espectro autista podem ser percebidos nessas consultas de rotina. Então, quanto mais cedo a gente faz esse acompanhamento, mais cedo a gente consegue uma intervenção com melhores resultados. E a infância saudável, ela se constrói com presença, informação de qualidade, prevenção e afeto, né? E ter um pediatra do lado acompanhando cada fase é um dos maiores presentes que os pais podem oferecer ali para os seus filhos. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar a sua televisão ou conectou agora no hittv.com.br, Consulta ao Doutor embarcou no Agosto Verde para falar sobre a importância dos cuidados na primeira infância, nos primeiros 6 anos de vida. Pois é, essa fase, gente, é onde está acontecendo o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, social e a gente, enquanto pais, mães, educadores, sociedade, temos extrema importância para dar o estímulo certo, para trazer o afeto ideal, para conseguir ajudar esse ser humaninho em formação. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Te convido também a você participar aqui do nosso bate-papo. Encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete em seus minutos finais. Portanto, corre lá no nosso Instagram, que é @consulta ao Doutor HitTV, e não deixe de participar. Olha lá o que a gente quer saber a seu respeito. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então, olha lá, na sua opinião, qual o aspecto mais crítico da primeira infância que precisa de atenção? Falta de acesso à saúde básica e nutrição, ausência de educação infantil de qualidade, violência, negligência e falta de proteção. Entra lá e clica na alternativa que você considera aí o aspecto mais crítico dessa fase da primeira infância. Para quem acabou de chegar, deixa eu te apresentar as nossas doutoras. Sara Maestro, psicóloga e neuropsicóloga infantil, e também estamos com a Paula Furtado, que é escritora, gente, pedagoga, psicopedagoga e arteterapeuta. Aproveito para agradecê-las mais uma vez. Obrigada, Dani. Prazer. Muito, muito bacana tê-las conosco. E eu gostaria de trazer aqui mais participação da nossa audiência, porque a gente gosta de ter vocês aqui com a gente junto no nosso bate-papo. Então vamos aqui para mais interação, perguntinha da nossa audiência na tela. Adriana aqui de São Paulo, boa tarde para você também, Adriana. Como não perder a mão na hora de corrigir uma criança de 5 anos de idade sem que gere ali um trauma futuro? Bastante complicado, nossa. Não é desafiador? Excelente, excelente. Eu não sei se ela é mãe, né? Mas boa pergunta. Como educar? Como corrigir? Eu acho que assim, os pais hoje em dia estão com medo de corrigir, de frustrar, de não ser amigo do filho. E o que eu coloco para eles é que a criança tem que aprender a se frustrar em casa. Que é onde ela tem aquela certeza do amor, da segurança. Então, quando a gente está trabalhando essa frustração, o não, a conversa, falar o que pode, o que não pode, através de exemplo também, né? Isso é importantíssimo. Eu falar uma coisa e não seguir também não faz o menor sentido. Mas é nessa conversa, é nessas correções, assim, olha, você vai sentar um pouco e vai pensar no que você fez, ou você vai pedir desculpa pelo que você fez, ou você poderia ter feito diferente. Eu acho que mostrando que a criança está errada, eu estou educando ela para o mundo. Porque não adianta eu ficar protegendo e deixando fazer tudo se a gente vive em sociedade, né? Então, ele vai se frustrar muito mais em saber lá fora que ele não
não foi trabalhado para isso, do que ele reproduzir a frustração, o saber esperar, toda aquela ansiedade, que as coisas não acontecem no tempo dele, porque assim, os aparelhos eletrônicos é tudo muito imediatista, né? Então a recompensa é muito imediata, só que a vida não é assim. Então, exatamente. É mostrar realmente a vida como ela é para a criança, né? É a conversa, de novo, sendo a nossa grande aliada, né? Para a resolução de problemas, para a gente conseguir chegar num senso comum do que a criança poderia ter feito. Ela está em total aprendizagem, ela vai errar. A gente está errando, que se colocar no lugar dessa criança e mostrar para ela que você entende, que faz parte, que você entendeu que ela estava tentando alguma coisa. Então, ela foi tentar pôr o próprio leite e caiu, derrubou tudo. Então, é legal você demonstrar, olha, eu entendi que você queria fazer isso sozinho, mas é legal que você peça ajuda a um adulto, porque você ainda, né, não tem o tamanho da bancada, ou a gente pode pegar um banquinho e pôr ali. Então, poder entender o que levou àquela situação na hora de conversar e dar consequência natural, né? Eu falo muito com os pais em consultório sobre a consequência natural das nossas ações. Eu acho que isso por si só... Essa consciência. Mas a consequência do que eu fiz também, além da gente aumentar o nível de consciência da criança conversando, tem uma consequência natural. Se eu discuto com você, você não quer mais ser minha amiga, você não quer mais sentar perto de mim no lanche. Então, a forma de corrigir também é dando para a criança a responsabilidade da ação dela. E não dando castigos que não têm a ver com o contexto. Então, a criança derrubou o leite e fica sem tela. Não faz sentido, né? Então ela vai lá... Ninguém vai lembrar. Vai lá, limpa o leite, lembra de pedir. Então, acho que fazer conexão com o que aconteceu é a melhor forma de ensinar a criança a corrigir o que ela fez. Olha só, Adriana, gostou de aprender mais a respeito dessa consequência natural, de que forma que você consegue trazer essa criança um pouco mais para a consciência e para ela entender um pouco sobre as consequências dos atos que ela tem. Muito obrigada, viu, por encaminhar para a gente esse seu relato e enriquecer, é claro, o nosso bate-papo. E quando a gente fala sobre essa questão do educar, a gente tem a escola, é claro, como referência. De que forma que os pais, as mães devem caminhar juntos e quando que isso deixa de acontecer, de que forma que eles conseguem mudar, né, corrigir essa rota, enfim. Olha, está cada vez mais os pais deixando para a escola educar, né? Então, isso tem sido uma conversa, um debate assim grande, que a educação vem de casa. É lógico que o professor também vai continuar, né, trabalhando os valores, as regras, mas não dá para cobrar tudo. Eu vejo assim, eu dou assessoria em escolas, às vezes os relatos dos professores do que os pais querem demandar para a escola é absurdo. Então, eu acho que esse trabalho de parceria mesmo, acho que a escola também vai ajudar nessa educação, mas tem que começar de casa, e no exemplo tanto de casa como da escola, né? Precisa existir uma continuidade daquele trabalho que é feito em casa e vice-versa também. Exatamente. O pai e a mãe devem continuar aquele trabalho que começa a ser feito dentro da escola. E, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para a data de hoje, porque hoje, dia 7 de agosto, é o dia em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos de existência. E quando a gente fala de Lei Maria da Penha, essa é uma das leis mais importantes quando a gente fala sobre o combate à violência doméstica, sobre o combate à violência contra a mulher. E eu queria falar um pouquinho sobre essa vítima, que é a Maria da Penha Fernandes, que ela transformou a luta dela, o sofrimento dela, em prol de tantas outras mulheres, para tentar ajudar a entregar direitos para tantas outras mulheres que, infelizmente, já viviam naquela época essa realidade e que hoje a gente sabe que ela continua existindo em menor grau, de uma forma diferenciada. Enfim, a gente consegue reconhecer alguns avanços, mas ainda há muito a ser feito. E eu queria, claro, chamar a atenção para um VT que a gente traz agora em homenagem a essa data, que vai falar um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, uma das mais importantes no enfrentamento à violência doméstica, completa 19 anos.
Uma data para reforçar a conscientização, a proteção às mulheres e o papel fundamental das políticas públicas de combate à violência. Quem fala com a gente sobre esse tema é a delegada Raquel Galinatti. 19 anos da Lei Maria da Penha. O que ainda estamos errando? A Lei Maria da Penha, ela completa hoje 19 anos. Foi criada para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e é um marco, claro, importante no combate a essa brutalidade cruel, covarde, que há séculos se instala dentro de lares, dentro do lugar que deveria ser seguro para mulheres. No entanto, após quase 2 décadas, o Brasil ainda falha em sua missão, que é mais básica, garantir a vida dessa mulher. Em 2023, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 6 horas. E são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada 6 horas, um ciclo de violência termina com sangue, com luto e com silêncio. E esse número representa a crueldade desses agressores e também a omissão institucional que permite que os crimes continuem acontecendo. Como delegada de polícia, eu afirmo, o problema não é a falta de lei. A Lei Maria da Penha é reconhecida mundialmente como uma das melhores leis no que tange a mecanismos de proteção à mulher vítima de violência. Mas o problema é a falta de aplicação efetiva, de estrutura, de fiscalização e, sobretudo, de punição firme. A lentidão da justiça, a banalização das medidas protetivas de urgência e o uso político do debate de violência de gênero criam um terreno fértil para a impunidade. É necessário dizer com todas as letras que o agressor não precisa de palestra, ele precisa de punição. Precisamos parar com leniência essas pessoas que destroem mulheres. É preciso entender cada vez mais que a justiça falha, que a mulher agredida se torna ainda mais vulnerável, tanto física como emocionalmente. Não podemos naturalizar a covardia, não podemos aceitar que a cada ciclo eleitoral os números de violência contra mulheres sirvam apenas como estatística de campanha. O combate exige seriedade, política permanente de segurança pública. Porque quem agride ou espanca a mulher deve ser exemplarmente punido. Enquanto o criminoso não sentir o peso da lei, seguiremos enterrando mães, filhas, irmãs e falhando, como Estado e como sociedade. Gostaria demais de agradecer a participação e as palavras da delegada Raquel Galinatti aqui no nosso Consulta ao Doutor. E trazer, inclusive, essa questão aqui para o nosso bate-papo, porque, infelizmente, essa é a realidade de diversas famílias. E a violência doméstica, a violência contra uma mãe, uma avó, uma criança, interfere demais no crescimento, não é verdade? Essa vulnerabilidade, né, que a criança passa, esse ambiente de violência, ele inclusive impacta não só no desenvolvimento, mas ele pode trazer aspectos de regressão do desenvolvimento, né? Então, uma criança que vivencia um aspecto, um ambiente familiar hostil, violento e agressivo, ela pode usar isso como um modelo de se relacionar com o outro, né? Porque ela aprende por modelo, mas ela também pode criar traumas e marcas no próprio desenvolvimento, que tendem a causar até uma regressão. Então, a criança sabia falar, começa a perder a capacidade de falar, de se comunicar, de demonstrar o que ela sente. Então, é muito ruim mesmo, assim. O aprendizado tem que estar linkado com o emocional, né? Então, se eu me sinto segura, se eu me sinto amada, eu vou estar mais tranquilo para aprender e para reproduzir o mundo do jeito que eu aprendo. Então, a chance dele reproduzir esse ambiente de violência é muito grande. Ou ele não acreditar nos relacionamentos, né? Nossa, relacionamento é dor. Para que eu vou querer? Porque aí ele começa a ver o pai e a mãe se batendo, o tipo da linguagem é essa. Então, ou ele vai reproduzir ou ele vai evitar. Então, de alguma maneira, vai deixar sequelas, assim, muito grandes para essa criança, né? Viver num ambiente de violência é o oposto do aprender, é o oposto do desenvolvimento infantil que a gente espera para eles, né? E quais são os sinais de que uma criança está em sofrimento emocional por essa violência que ele vive dentro de casa?
Tem bastante, a criança ela é muito transparente, ela tem menos poder de racionalizar e de controle do que nós adultos temos, né? Então é comum que a criança, além de reproduzir esses padrões de comportamento, porque é o que ela está vendo o tempo inteiro, ela pode apresentar urina noturna, né? Então ter escapes noturnos, choro excessivo, perder a vontade de brincar, ficar isolada, então não quer sair com os amigos, não quer descer para a quadra do prédio, não quer ir para a escola. Então, às vezes o tipo de desenho que ela faz também é mais agressivo, é aquela coisa mais de raiva. Como se ele descarregasse ali naquela expressão artística. É, porque o desenho ele fala aquilo que a palavra não consegue verbalizar. Então, muitas vezes a gente vê, principalmente violência doméstica, violência, às vezes abuso. Isso é muito, assim, gritante no desenho da criança, né? Ela termina reproduzindo um meio pedido de socorro ali, né? E agora a gente já vai se encaminhando um pouquinho sobre como ajudar as nossas crianças, como estimulá-las. E aí, nisso, a brincadeira, ela é bastante subestimada muitas vezes, né? Sim. Por mais que a gente concorde aqui, a brincadeira é importante, ela é criativa, ela estimula e tudo mais, muitas vezes ela é subestimada. E de que forma que a gente consegue trazer, assim, a importância dela para o desenvolvimento cognitivo, por exemplo? Então, é até engraçado, porque no consultório, às vezes o pai fala assim, nossa, mas eu tô pagando para ela jogar com ele. E aí, quando a gente vai explicar que num jogo tem a parte de linguagem, tem a parte de raciocínio lógico, tem o ritmo, tem a parte de habilidades socioemocionais, né? Eu tenho que esperar a minha vez de jogar, eu tenho que aprender a perder. Exatamente. Que isso é complicadíssimo para a criança. Então, muitos pais jogam e deixam sempre a criança ganhar. Aí a criança vai na escola, perde e fica super frustrada, não sabe lidar, fica com raiva. Então, é trabalhando essa coisa do jogo, é memória, é tudo. Tudo que a gente pode imaginar de habilidade cognitiva tá no jogo, né? E habilidade socioemocional também. Então, esse tempo em família, que já é uma memória afetiva, assim, maravilhosa, né? Você fala, às vezes, eu posso não lembrar do que eu estava fazendo quando eu tinha 6 anos, mas aquela sensação de aconchego com os pais, com os avós, isso fica para sempre. Sim. Então, o estar junto, eu vejo assim no consultório, às vezes eles me dão uma idade, assim, muito menor do que a que eu tenho. Porque eles imaginam, eles falam assim, você é mais velha que o meu pai? Você brinca? Porque eles acham estranho, porque eu tô lá no tapete, jogando com eles, me divertindo e ao mesmo tempo trabalhando tudo aquilo, né? Todas as habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, se os pais tivessem ideia que 50 minutos com a criança, a riqueza, além do vínculo que está formando, mas que eles estão trabalhando essa parte de aprendizagem e de valores, eles jogariam todo dia com a criança. Né? Qual a brincadeira que a gente pode indicar que toda mãe, todo pai deve praticar com a sua criança? Olha, jogo de memória, dominó, eu acho que o contar histórias, fazendo vozes diferentes, mandando a criança interpretar, com fantoche, é esse estar junto. Às vezes um pega-pega, um esconde-esconde, qualquer coisa que ele pode me falar, qualquer atividade, qualquer brincadeira que eu vou falar. O que estimula. Um monte de coisas que nós estamos estimulando, né? Então, estar junto é importante. A brincadeira é a aprendizagem. A brincadeira é o laboral da criança, né? É como se é a principal atividade que a criança tem na vida dela. Então, quando a gente senta para brincar e quando a gente troca, né, genuinamente, a gente consegue perceber o que está sendo estimulado automaticamente. Então, é numa brincadeira que às vezes você vê seu filho escalando e aí ele está desenvolvendo uma habilidade motora. É na brincadeira de casinha que você vê ele falando ou reproduzindo algo. Então, qualquer brincadeira, ela é muito bem-vinda. Que bacana, gente. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete. Pois é, já chegamos aí ao final do programa. Resultado na tela.
Na sua opinião, qual o aspecto mais crítico da primeira infância que precisa de atenção? Temos aí violência, negligência e falta de proteção como alternativa mais votada, 33% ausência de educação infantil de qualidade e 17% a falta de acesso à saúde básica e nutrição. Queria a avaliação de vocês com relação ao resultado dessa nossa enquete, porque ela mensura o nosso público do Instagram. Sim. Porque são as necessidades básicas, né? A criança tem que estar protegida, né? Livre de violência. Todos os outros são importantes, sim, a gente precisa muito investir em profissionais capacitados, né? A última eu não me lembro direito, qual que era? Era a nutrição. Da nutrição também, a criança acesso à saúde básica e nutrição. Sim. E a ausência de educação infantil de qualidade. Essa parte física é importantíssima, mas a violência é bem gritante, né? Uma criança que infelizmente, ela é vive bastante presente nos lares, né? Por mais que a gente tente levantar diversas bandeiras, não é a realidade de muitas famílias. Pena que a gente acabou de falar sobre proteção, violência, né? Contra a mulher, e a gente vê que é como se o ciclo se renovasse. Exato. E numa covardia, né? De uma forma covarde ainda, porque a criança, ela é um ser muito vulnerável. Tanto para a gente estimular, quanto para prejudicar. Então, eu acredito que vem nesse senso de covardia mesmo com o outro. E é extremamente necessário que esse ciclo seja quebrado de alguma forma dentro da sua família, dentro da minha família, da família de cada um de nós, que eu acho que isso daí, dessa forma, a gente consegue contribuir para gerações futuras melhores. Na opinião de vocês, qual é a importância de existir uma data como essa, né? Da gente ter uma campanha como essa do Agosto Verde, que priorize e faz todo mundo olhar para a importância da... É uma reflexão, né? Da gente fazer um outro olhar para a criança. É um período, assim, de todo mundo debater sobre o tema, a importância de proteger as nossas crianças, até para que a gente não precise lembrar dessas datas que a gente lembrou hoje. Então, se a gente proteger essa criança, se a gente cuidar, se ela se sentir segura, amada, protegida, ela vai aprender naturalmente. O aprender, ele vai se desenvolver. Ele é eterno. Ele é eterno, é sempre. Por isso que eu acho que as pessoas focaram muito na violência, né? A criança protegida, amada, bem cuidada, né? Ela vai ser um adulto. Ela vai conseguir se desenvolver com segurança, gente, com coragem. Com valores, que tantas vezes é difícil. Queria demais agradecer a presença de vocês. Passou tão rápido, não passou? Passou mesmo. E para quem gostou aqui do nosso bate-papo, aproveito para deixar os contatos aqui das nossas doutoras, da Sara Maestro, psicóloga e neuropsicólogo infantil. Ela deixa à sua disposição, gente, o WhatsApp 0 operadora 11 95557 2787, o Instagram sara.neuropsi e o e-mail contatoluri@gmail.com. E a Paula Furtado, gente, escritora, pedagoga, psicopedagoga e arteterapeuta, que tem também um trabalho lindo, deixa à sua disposição o Instagram, @paulafurtadopf. Mais uma vez, muito obrigada e obrigada a você que esteve aqui com a gente ao longo dessa 1 hora, conversando, participando e aprendendo junto com o Consulta Doutora. Obrigada pela companhia, te desejo um excelente restinho de tarde. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.